Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro que gritou em alta voz: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda os espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Minhas irmãs e meus irmãos, essas são para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Damos uma salva de palmas à palavra de Deus. Tinha um menino que chegou num restaurante e aí eles serviam comida normal, mas também o que toda criança gosta, bastante doces, não? Uma coisa que ele queria comprar era um sorvete. E claro que não era qualquer sorvete, não. Ele queria um sundae, ele queria sorvete grandão, banana, todas aquelas coisas em cima, não? Então o menino chegou, viu uma mesa vazia, foi lá, se sentou na mesa. De repente a garçonete chegou para atender o menino. Daí o menino perguntou: "Quanto que custa um sundae?" A garçonete olhou para ele e falou: "Custa R$2." Daí o menino foi lá no bolso, pegou algumas moedinhas, começou a colocar na palma da mão e começou a contar as moedinhas, não? Daí a garçonete já estava meio impaciente quando viu que ele não tinha muito dinheiro, né? Estava ali o menino que ia tomando o tempo dos outros, porque a fila para o pessoal entrar no restaurante estava aumentando. Ela começou se tornar um pouquinho ríspido com ele, tentando acelerar o menino, não? Ela falou: "Anda logo, vai querer o sorvete? Como vai?" Ele contou de novo. Ele falou assim: "E o sorvete normal, quanto que está?" Daí ela ainda meio brava, porque ele estava tomando o tempo dela, falou: "Sorvete normal, R$1,50. O menino foi lá de novo na mão, contou as moedinhas, olhou novamente, contou. Então eu acho que eu vou ficar com sorvete normal." Então foi lá, já meio brava, né, sem paciência, ela foi lá, buscou um sorvete normal para o menino, colocou na mesa e já colocou até a conta para ele do lado do sorvete, né, e saiu. O menino, com muita paciência, foi lá, tomou o sorvete, comeu o sorvete. Quando terminou, ele pegou a conta, saiu e foi pagar o sorvete que ele tinha consumido. Depois, quando a garçonete chegou para limpar a mesa, ela ficou bem triste, começou a chorar, porque ela viu que na mesa estava 50 centavos em moeda, que ele tinha deixado para ela como gorjeta. E ela, que tratou ele mal, na realidade, olhando o menino, que parecia que não tinha nenhum dinheiro, não conseguiu ver o coração daquele menino, que apesar de ter o dinheiro para comprar o sundae, que era o que ele queria, ele guardou, pediu o mais simples para ele poder ainda dar uma gorjeta para aquela garçonete. Na nossa vida às vezes acontece isso, não? A cada momento, às vezes a gente olha o exterior, às vezes a gente começa a julgar as pessoas, às vezes a gente pensa que aquela pessoa não é capaz o suficiente para ter a nossa atenção. Ou às vezes a gente acha que aquela pessoa que está à nossa volta, aquela pessoa que a gente conhece, é uma pessoa que faz coisas ruins que a gente não deveria nem ao menos falar com ela. Assim acontecia na época de Jesus. Tinha muitas pessoas que julgavam, muitas pessoas que afastavam os irmãos e as irmãs da comunidade. Havia uma doença muito clara na comunidade que muitos não conheciam, que era a doença do preconceito, aonde as pessoas, se alguém tinha um tipo físico de doença, era separada e excluída da comunidade. Então, se alguém nascia ali com problema de visão, se era cego, era excluído da sociedade.
Se alguém nascia aleijado, era excluído da sociedade. Se alguém se tornava órfão, era excluído da sociedade. Se alguém se tornava uma viúva, era excluída da sociedade, muitas vezes. E quando eu falo excluída da sociedade, eu não falo só a sociedade geral, eu falo a comunidade e igreja também. Que até na sinagoga eles tinham dificuldade de participar. E muitas vezes, dentro da comunidade, tinha aqueles que se tornavam, sim, possuídos por algum tipo de mal. E essas pessoas, dentro da comunidade, eram completamente isoladas. As pessoas não queriam nem tocar, porque eles sabiam que se tocasse, ia se tornar impuro. E quando você se torna impuro na comunidade de Jesus e antes dele, a pessoa acaba sendo afastada do serviço da comunidade. Como que seria isso no dia de hoje? Digamos que alguém na nossa comunidade tivesse algum problema físico. A gente, pela lei, a gente ia considerar aquela pessoa impura. Ou ela estava pecando, ou os pais dela pecou no passado para que ela ficasse naquela situação. Assim era no contexto da mentalidade do povo. Então aquela pessoa tinha que viver pagando tributos à igreja para tentar se purificar. E as pessoas que se diziam puras tentavam se afastar dessas pessoas para não se contaminar, porque elas sabiam que uma vez tocando em quem estivesse impuro, elas se tornavam impuras e então não poderiam participar da comunidade até elas pagarem algum tributo para poder fazer parte novamente da comunidade. E esse tributo poderia ser das mais variadas formas. Algumas vezes a pessoa vinha e fazia um sacrifício, oferecendo um animal, dependendo da quantidade de dinheiro que você tinha, apresentava uma pomba, um animal um pouquinho maior, dependendo da quantidade de dinheiro que você tinha, era a forma que você pagava esse tributo para a igreja. E sim, era a forma com que eles se purificavam. O preconceito que tomava conta da comunidade. Daí vem Jesus e fala, não é assim que a gente vai trabalhar de agora por diante. A palavra de Jesus se tornou autoridade. Porque na realidade ele não falava e esquecia o que tinha dito. Ele falava e ao mesmo tempo agia através das palavras. Ele não tinha medo de tocar em quem estava impuro. Apesar de que muitos iam falar, tocando em alguém que está impuro, você se torna impuro. Jesus não se importava com isso. Jesus não via o exterior. Ele via o interior das pessoas. E daí sim, ele curou muitas pessoas no seu tempo. Porque ele dava a liberdade da pessoa encontrar em Jesus mesmo aquele Salvador que ela estava buscando. Todos os líderes daquele tempo, muitos dos líderes daquele tempo, não tinham essa autoridade. Porque na realidade eles falavam uma coisa e faziam outra. Daí tem aquela frase que Jesus fala, vocês vão e falam uma coisa, mas colocam um fardo muito pesado no ombro das pessoas que vocês não levantam nem uma pena para carregar. Ou seja, eles queriam que o povo fizesse o que eles estavam pedindo, mas eles não tinham coragem de fazer isso. Então Jesus vem e transforma a sociedade através da acolhida. E hoje a gente tem isso com essa pessoa que está possuída. Não, ela está com mal, que a comunidade não consegue tomar conta, ela não entende. A comunidade em si meio que afasta, que separa ela dos outros. Daí Jesus vem e fala, olha, eu te conheço. Ele olha para o mal daquela pessoa e fala, olha, sai daí. Até o próprio demônio que estava naquela pessoa reconhece a autoridade de Jesus. Porque Jesus, além de ser o Filho de Deus, é alguém que na realidade se põe a praticar o que ele está dizendo. Então Jesus olha para ele, olha, cala-se. Não precisa falar mais nada. Saia desse homem. Talvez a gente olhe para esse momento como se fosse apenas mais um exorcismo, vamos colocar assim, não? Mas na realidade não é apenas isso. Jesus, quando fala para aquele mal sair daquela pessoa, para aquele demônio sair daquela pessoa, na realidade Jesus está restituindo a vida para aquela pessoa. Ela está restituindo aquela pessoa para o convívio da comunidade. Ela está olhando para a pessoa e dizendo, Jesus está falando para ele, olha, a partir deste momento, deixe tudo para trás, que agora uma nova vida está começando para você. E para os outros que estavam na comunidade, ele fala, olha, esse aqui que vocês estavam excluindo até esse momento, é vosso irmão, vocês têm que acolher ele a partir de agora. Quantas vezes a gente faz o oposto? Quantas vezes a gente coloca demônios nas pessoas ao invés de tirar o demônio das pessoas? Quantas vezes a gente traz o mal
para dentro das pessoas, ao invés de ajudar aquele mal sair de algumas pessoas. Porque o preconceito que a gente carrega é tão grande que o nosso coração não dá liberdade para que os nossos olhos vejam a realidade. E os nossos olhos se tornam então cegos. O coração está tão duro que em vez de ajudar a outra pessoa a se libertar, a gente amarra mais a pessoa ainda. E hoje que a gente fala missa de cura, que essa cura seja verdadeira, que a gente seja obra de Deus para trazer a cura ao nosso irmão e à nossa irmã, que a gente não seja egoísta, porque muitas vezes a gente busca a nossa própria cura, não é assim? Tem um texto que eu vi esses dias na internet, a pessoa colocou assim: às vezes a gente está brigando ou está sonhando em ter os olhos azuis, os olhos verdes, enquanto tem muita gente que ainda está cega, não tem visão. Muitas vezes a gente está ali brigando para ter um calçado desse jeito, um calçado daquele jeito, enquanto tem muita gente que não tem nem os pés. A gente é uma bênção de Deus. Nós temos tantas coisas que nós recebemos de Deus, que a gente tem que começar a avaliar um pouquinho mais. O que eu tenho dado graças até agora? Como que eu tenho visto a presença de Jesus trabalhando no meu dia a dia? Eu ainda tenho um preconceito estampado na minha cara, um prejuízo estampado na minha cara quando eu falo com meu irmão, com a minha irmã. Eu reconheço que Deus sim trouxe a salvação e está trabalhando a cada dia da minha caminhada. Aí a gente vai para a primeira leitura, que Paulo fala assim: olha, Deus não está aqui para trazer a ira para nós, Ele está aqui para dizer que nós somos filhos do dia, filhos da luz. Ele está aqui sim para dizer que a gente foi construído para a salvação. Muitas igrejas, muitos ministros aí pregam mais sobre o inferno do que na realidade sobre o céu. Paulo está falando: não, a gente foi construído para a salvação. A gente não foi construído para a ira de Deus. Não é isso que Deus quer. Deus construiu cada um de nós, nos formou para que a gente entre nesse reino de Deus, na sua salvação. Então que a gente tenha isso claramente na nossa vida. Ele nos construiu para o dia, Ele nos construiu para a luz, não para as trevas. E para viver na luz, a gente tem que trabalhar para ter essa luz, não? A gente tem que ser luz para o nosso irmão e para a nossa irmã. A gente não pode fechar o outro ou deixar ele excluído do nosso meio. Então que a gente possa olhar e falar: não, eu não quero olhar para você com os olhos de alguém que está te julgando. Não. Eu quero olhar para você com os olhos de alguém que já foi amado e muito por Deus até agora. E por causa desse amor de Deus, eu não posso te excluir. E por causa deste amor de Deus, eu te convido a fazer parte novamente dessa família de Deus. Então que nesse dia que a gente celebra aí a nossa missa de cura, que a gente peça a Deus que a gente possa, além de ser curado de todos os nossos egoísmos, de todas as nossas doenças físicas, mentais, psicológicas, que a gente também traga cura para o nosso irmão e para a nossa irmã. Que a gente possa saber ouvir, que a gente possa saber acolher, que a gente possa saber dar um abraço quando é necessário. E daí sim a gente fala: olha, o que você tem é mais do que suficiente. Não precisa nem pagar a conta, porque você já fez isso até agora. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.